Qual que é a nossa culpa cristã no antissemitismo? Não, essa foi uma das grandes crises de fé que eu tive, foi essa questão do antissemitismo, né? Porque eu acho, se eu pudesse dizer, acho que foram os cristãos, em parte, que criaram o antissemitismo, pelo menos enquanto um fenômeno mais é, contemporâneo, né? Assim, que a gente for, não é contemporâneo, mas se a gente for datar na história como que ele começou a se organizar, eu diria que foi por meio dos cristãos, com a ideia de que os judeus que assassinaram Jesus. E aí todo mundo tem culpa no cartório, católico e protestante, porque às vezes o protestante gosta de dizer, não, começou com os católicos, a Inquisição, mas não. Eu me lembro que uma das crises que eu tive foi quando eu fui para Israel a primeira vez, que eu fui no Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, e quando você entra lá, uma das frases que você viu, uma das primeiras, pelo menos foi o que mais chamou a atenção, foi uma frase do Santo Agostinho que dizia assim: não os mate, disperse-os pela terra, e uma frase do Martinho Lutero que dizia: atei fogo em suas sinagogas. E aí foi quando eu fui descobrir essa história do antissemitismo cristão, que muitas vezes nós cristãos nem conhecemos, mas que na memória dos judeus é uma coisa muito clara e muito viva. E é o antissemitismo que ele começa, né, por conta, logo ali nos primeiros anos do cristianismo, a ideia de que os judeus eles mataram Jesus, né, eles cometeram um crime de deicídio, e por isso que eles devem ser perseguidos, eles devem ser mortos, é um povo que é desgraçado. Ou então, né, com... Só uma coisa curiosa, culturalmente, desculpa, naquele Ah, filme do Gibson, A Paixão do Cristo, tem uma frase lá que é dita no filme, criou uma polêmica, né? Que quando sim, estão no julgamento do Cristo lá, que aí, mas vocês querem, o Pilatos está lá, vocês querem mesmo que condene Cristo, tudo? Aí tem uma frase que é dita no meio da multidão, que é que o sangue dele cai sobre nossas cabeças, né? sim, sim. Isso está no filme e gerou uma polêmica muito grande. E é muito engraçado porque essa frase não está traduzida, está só no aramaico lá, que está no aramaico mesmo, mas não tem a legenda com essa frase. Isso, isso. Porque criou tanta polêmica que não colocaram a legenda, mas todo mundo sabe que está lá. Desculpa, é só uma curiosidade aí. Não, mas e é assim, e a questão, né, do cristianismo é essa ideia de que os judeus que mataram Jesus, então eles deveriam ser perseguidos, e a gente teve, né, claro, o horror da Inquisição, inclusive aqui no Brasil, né, que os judeus eles foram forçados a se converter ao cristianismo, mas depois com a Reforma Protestante a coisa também não mudou muito, né? Lutero, ele tinha nessa visão também hostil aos judeus, de que os judeus eles eram um povo que deveria ser perseguido pelos cristãos, que as sinagogas deveriam ser incendiadas. E até mesmo durante o próprio Holocausto, a gente teve, claro, cristãos, tanto católicos como protestantes, que entraram, né, no rol lá dos justos entre as nações, que salvaram os judeus. Mas a gente também teve muito caso de igreja que aumentava, né, o barulho, cantava mais alto na hora que os trens estavam passando para Auschwitz para fingir que não estava vendo, que não sabia. E o que mais, acho que o que mais foi chocante para mim não foi entender, ver que havia uma história de antissemitismo cristão, mas foi ver que havia uma justificativa teológica. Sim. Porque eu acho que às vezes é fácil para a gente, quando a gente olha, por exemplo, as cruzadas, e dizer, mas aquelas pessoas não eram cristãs de verdade. A gente nunca quer assumir que o mal está também do nosso lado, né? É por isso que tem até aquela discussão sobre o nazismo, é de esquerda ou de direita, porque ninguém quer reconhecer que o lado ideológico que você gosta é capaz de realizar atrocidades. Uhum. E parar, assim, para pensar que alguns das pessoas que eu tinha como heróis da fé defenderam esse tipo de coisa foi bem chocante. Mas depois eu fui vendo o quanto que o problema não é no cristianismo em si. O problema era em uma teologia errada, em uma má leitura dos evangelhos, e principalmente uma má leitura do próprio apóstolo Paulo, que ele é muito claro na carta aos Romanos, de que os judeus, mesmo aqueles que rejeitaram Jesus como Messias, eles ainda são amados por conta da eleição de Abraão. Isso é uma coisa que a própria Igreja Católica reconhece. A gente tem, né, o Segundo Concílio, que é incrível, né, o texto da Nostra Aetate com relação a isso, as outras religiões. Eu gosto muito quando fala sobre Israel, quando fala sobre os judeus, que reconhece, inclusive cita esse texto de Romanos 11. Várias igrejas protestantes também reconhexeram. Eu acho que no lado protestante, às vezes, ainda é um pouco pior, porque como a gente não tem um papa, então o documento, o documento pode, por mais que algumas denominações tenham documentos, mas outros nem todos concordam.
e tem aí uma discussão ainda muito grande, teológica, porque muitos acham que, nós somos o Israel de Deus, os cristãos. Então, eu acho que ainda há muito trabalho a ser feito entre os cristãos, principalmente porque às vezes a gente tem algumas leituras erradas da Bíblia que geram estereótipos antissemitas, né? Uhum. Então, essa ideia de que foram judeus que mataram Jesus. Aqui no Brasil também a gente não percebe até mesmo alguns termos, o termo judiar. A gente não percebe que isso vem de judeu, É. né, Só, eu só, judiação e só não vou entrar nessa coisa dos termos aí, porque aí eu não gosto desse tipo de avaliação, porque senão a gente começa esquece a, muito, né? ser muito progressista, né? Do tipo, não, vamos dar uma linguagem, judiar para falar judiar, não pode tirar essas coisas assim, não. Alegria, essas Mas, coisas, né? Eu mas tem sei. uma coisa, eu brinquei, né, você falou essa questão do Papa, tudo, mas existe uma direita católica, inclusive, por Sim, exemplo, a Polônia, que é extremamente antissemita, né? Não, isso. existe, eu acho que é um problema ainda que, por mais que, por exemplo, que obviamente sejam abordados de uma forma muito diferente hoje em dia, ainda existe uma certa tradição antissemita que passa por debaixo, assim, é, da leitura oficial, por assim dizer, né, Aham, da Igreja Católica, sim, por sim. exemplo. Estou falando mais da Igreja Católica. Você tem várias correntes aí, o que eu vou chamar de gnósticas dentro do cristianismo, que perpetuam essas ideias antissemitas e tudo, e consideram o judeu como aquele que manipula o mundo, que está por trás das grandes decisões do mercado financeiro, tudo, aquela coisa bem ridícula do Protocolos do Sábio de Sião. Sim, sim. Eu não sei se você já leu, não os protocolos, mas o quadrinho do Will Eisner, você conhece? Que chama O Não, Complô? não, Você ia não. gostar disso daí. O Will Eisner, que era judeu, obviamente, aliás, toda a indústria dos quadrinhos americanas, ela é Uhum, toda ela produzida por judeus, especialmente na década de 30 e 40, e ele escreveu um quadrinho chamado Complô, em que ele fez um estudo muito metódico de como surgiram os protocolos do Sábio de Sião. Tem toda a história lá, desde que surge, na verdade, desculpa, tem um pernilongo voando aqui, que, foi construído ali na época do czarismo, né, e depois reutilizado pelo nazismo, tudo, é muito bom. Mas, voltando um pouco aí, essa questão do cristianismo, eu acho que é muito importante perceber como também o cristianismo, de certa forma, foi também passando por suas reformas, no sentido de buscar essa compreensão dos seus pecados, né? Acho que isso é importante sim. também. Isso, isso. E eu acho que a gente está vivendo até um momento, entre os próprios evangélicos, eu consigo enxergar isso, de reforma com relação a Israel, porque né, esses dois versículos, né, de Romanos, o Romanos 11, 28 e 29, que a nostra e traz, eu acho que isso tem feito com que até mesmo nós evangélicos passemos a olhar para esses versos e fazer uma leitura diferente, né, essa ideia do princípio da sola escritura, de ir para o texto, de entender o seu significado. E eu acho que muitos teólogos estão começando a olhar para lá e fazer assim, ó, cara, mas a gente estava equivocado, a gente não enxergou isso aqui. Né? Tem uma organização dos Estados Unidos, da qual eu até faço parte, que é o Philos Project. Eu fui com eles para Israel, eu faço vários trabalhos para eles. E um dos objetivos do Philos é exatamente de educar essa nova geração de cristãos, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo, e não só cristãos evangélicos. No Philos tem cristão católico, assírio, copta, né, a declaração de fé é o credo apostólico. E uma das coisas que o Philos tem buscado promover é esse novo sionismo cristão, porque muitos cristãos eles apoiam Israel por questões escatológicas, né, por questões sobre o fim dos tempos, eles acham que para que o apocalipse aconteça, Israel tem que estar lá e tal. E esse sionismo que o Philos, né, e que vários outros teólogos têm tentado promover, inclusive teólogos católicos, né, no meio cristão principal é o Gerald McDermott, que tem um livro em português já que é A Importância de Israel, e que fala nisso, de que os judeus eles são importantes, Israel é importante para a fé cristã por conta da aliança que Deus fez com Abraão. Né? Deus ele prometeu uma terra a Abraão, uma terra física, e isso não mudou, isso não foi substituído, isso não passou pela igreja, né? Por conta com a chegada da igreja, isso não ficou obsoleto. Né? E Paulo deixa isso claro em Romanos 11, quando diz que mesmo judeus que não aceitam Jesus como Messias, ainda são amados por Deus por causa dos patriarcas,
porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Então, se Deus ele prometeu aquilo para os judeus, isso pertence a eles ainda hoje. Não significa, claro, que a gente também vai dizer que ó, os palestinos eles têm que ser expulsos, não, pelo contrário, até porque na lei de Deus, na aliança que Deus fez com Abraão, também tinha várias estipulações claras de como que os estrangeiros deveriam ser tratados, mas isso traz um elemento que durante muito tempo foi ignorado pelo cristianismo, tanto católico quanto protestante, que é a importância física da terra e dessa aliança que Deus fez com o povo de Israel. Então, Como acho você, que é importante isso. aham, é muito interessante você observar essa questão geopolítica do judaísmo, porque hoje em dia você tem uma direita que, de certa forma, apoia Israel, ao mesmo tempo que tem uma direita underground e especialmente você encontra muito no leste europeu, né? Mas Uhum. também na Europa ocidental e Até tudo nos que Estados Unidos. que é antissemita, né? Que tem um antissemitismo e ao mesmo tempo você também tem essa questão da esquerda, especialmente a partir da década de 60, e aí muito impulsionada por uma ação da União Soviética na época de apoiar a Palestina contra o Estado de Israel, tudo esse imbróglio todo geopolítico aí é complexo, né? Que, Sim, sim. uhum. E eu acho Mas, que ele tem ficado pior ainda hoje, e principalmente hoje, por conta dessa questão da interseccionalidade, né, das políticas de identidade. uhum, Porque o que, que leva essa extrema-direita a perseguir Israel? Né, quer dizer, no caso, a ser antissemita, perseguir os judeus. Nem Israel nem tanto, mas mais os judeus, por conta dessa ideia do judeu como um povo que é andarilho, que é imigrante, que defende imigração, que controla a mídia e, acima de tudo, um povo que não é branco. Os judeus, eles não são brancos, por isso que eles devem ser perseguidos. Já para o pessoal mais à esquerda, os judeus, eles são brancos. uhum, Então, os judeus, ao contrário, são supremacistas brancos, eles são colonialistas, eles apoiam projetos coloniais no Oriente Médio, eles são a marionete dos Estados Unidos, então tem que ser perseguido também. E aí os é, judeus, eles não acham lugar em nenhum canto, nunca- basicamente. e uma coisa que você tinha comentado na primeira parte, e aqui estamos na segunda, que é a questão que é muito, que a esquerda parece não gostar de enxergar, que é a questão de como que nos países árabes, ali do Oriente Médio, existe toda uma educação, desde criança, tudo que é muito e claramente antissemita, que lembra, inclusive, a educação nazista, por assim dizer, né? De colocar os judeus como conspiradores do mundo, como o mal do mundo, como não confiáveis, retratar eles de uma forma grotesca. E isso está muito inserido e parece que a esquerda não vê isso, né? E aí só enxerga, tipo, o Estado de Israel como se o Estado de Israel fosse um grande país imperialista daquela região do Oriente Médio que estivesse oprimindo todo mundo ali, quando é um pouco o contrário, né? Não, totalmente. Eu fico muito impressionado com isso. Eu achei interessante que o Jean Willis, ele chegou aí a Israel Uhum. e o próprio Jean Willis, ele disse que um problema da esquerda brasileira, quando se trata do conflito Israel-Palestina, é enxergar como se fosse uma narrativa de um mocinho e de um vilão. E aí eles Sim. elegeram já Israel como para ser o vilão, e Israel não pode, hipótese alguma, fazer coisa boa. Sempre tem que ser o ruim, os palestinos é que são os mocinhos. Isso é o Jean Willis que fala, não sou eu. Ah, E é interessante, assim, eu paro para pensar, quando eu olho hoje para o atual Estado de Israel, quando eu ando lá pelos cafés de Tel Aviv, eu penso como é que a esquerda no mundo pode não apoiar esse país. Eu sempre digo assim, é estranho eu, enquanto conservador, ser tão sionista, porque você vê, Tel Aviv é considerada a capital gay do Mediterrâneo, né? O pessoal lá usa bota vegana, assim, tem a parada gay, o mês de junho fica a cidade inteira colorida, o pessoal super progressista, né? Se a gente for ver a legislação do aborto em Israel, é muito mais flexível do que aqui no Brasil, uma população altamente secularizada. Então, assim, os valores de Tel Aviv, em geral, a vibe de Tel Aviv, não é muito diferente de grandes cidades europeias. E, por outro lado, quando você vai para países ali vizinhos a Israel, você vai, por exemplo, para o Cairo, e a situação é completamente diferente. A forma como as mulheres se vestem, não é, eu não estou querendo reforçar estereótipos, longe de mim isso, mas eu já fiz intercâmbio no Egito, já fiz intercâmbio em Israel, e a realidade é completamente diferente, né? Então, assim, no Egito eu já vivi momentos em que, enquanto homem, eu não podia andar com três mulheres na rua,
porque eu não seria capaz de defendê-las caso alguém chegasse para atacá-las, para tentar abusá-las. E aí, quando eles vissem que eu estava sozinho com mais de uma mulher, os caras poderiam vir de bando, além de estuprar as mulheres, ainda me estuprar para me humilhar. Então, isso foi um episódio que eu vivi, e, claro, as pessoas falam, não, é porque você é estrangeiro, estava com várias estrangeiras, e nem sempre isso acontece, mas havia esse temor, havia essa apreensão. Em Tel Aham. Aviv, jamais. Tá. E aí é muito interessante porque, por exemplo, você pega muito, você falou do Jean Willis, e eu gosto de pensar isso sobre a esquerda brasileira, porque, por exemplo, eu convivo bem próximo de uma parte desse pessoal por conta de trabalho e família e tudo, e você percebe que a reação que eles têm quando você fala de Israel é uma coisa, tipo, parece que está falando, defendendo, sei lá, próprio Hitler, sabe? É uma coisa muito absurda. E você olha e fala, não, gente, não é assim, vocês estão... Mas existe realmente essa visão dentro da esquerda de que o Estado de Israel é esse Estado brutal, quando, na verdade, ele, de uma forma muito interessante, como você falou, né, como conservador, a gente termina apoiando um Estado que é muito mais liberal do que a gente até acharia normal ser, né? Mas que, no final das contas, é aquela coisa, é um Estado que preza pela liberdade e pela própria existência da liberdade individual das pessoas, no final das contas, assim. E ainda mais dentro uma região que é muito retrógrada, digamos assim, muito Sim, arcaica. reacionária. Ou reacionária, né, que é um bom termo, tudo. E vem cá, falar em reacionarismo, você citou aí o Ernesto Araújo, o Felipe Martins e tal, você botou no Bolsonaro, né? Eu já fiz o meia-culpa. Eu sei. Então, infelizmente, sim, me arrependo muito disso. Eu até já escrevi um texto sobre isso lá para a coluna do Gustavo Nós, na Gazeta, Sim, quando sim. ele ainda Só estava escrevendo tô lá. trazendo isso à tona porque você escreveu já e já tornou público, tá? Então não é Isso, novidade. isso. Eu me arrependo muito, mas eu acho que foi um momento muito complicado da minha vida, aquelas eleições. Eu acho que foi um momento de amadurecimento pessoal e como cientista político, porque eu cresci em um ambiente, como eu já mencionei, evangélico muito conservador. Eu sou de Campina Grande, então Campina Grande já saiu na Veja como sendo a capital tucana do Nordeste, né? O Lula nunca ganhou aqui, as pessoas têm orgulho de dizer isso, de Aham. que Lula nunca ganhou em Campina Grande. Então, assim, é uma cidade muito conservadora, hoje eu nem diria conservadora, eu diria reacionária, e que abraçou o bolsonarismo com toda a força. Eu acho até que, assim, o bolsonarismo era a coisa mais natural para surgir em Campina Grande, as pessoas adotarem essa ideia. E aqui as pessoas apoiam muito o governo, né? O ambiente em que eu vivia, familiar, com os amigos. E então havia muito esse questionamento, essa questão, assim, pessoas em que eu confiava, né, teologicamente, assim, líderes religiosos em que eu tinha uma confiança e que meio que faziam essa pressão de que, assim, tinha toda a demonização da esquerda, do PT, e muito essa coisa de que ele é o menos mal, ele é o menos mal, porque ele é o único que é contra o aborto. No meu caso, como eles sabiam que eu era muito sionista, ainda davam essa cartada, né, do apoio a Israel. Uhum. E eu acabei indo nessa, né? Eu reconheço a minha culpa, claro, mas eu acho que foi muito uma questão de group thinking. Eu fui na onda das pessoas e eu não conseguia enxergar o que hoje eu enxergo em relação a esse movimento bolsonarista. Eu queria que o Martin Vasquez tivesse escrito o texto lá da Piauí antes, porque Mas eu acho que é interessante. Você falou uma questão aí da confiança dos líderes, né? E eu acho que existia ali muita gente, até eu, inclusive, é que eu menos, assim, porque eu nunca gostei de falar muito de política, assim. Eu comentava umas coisas muito específicas, mas eu nunca abri o canal, assim, para trazer político, para apoiar declaradamente alguém, nunca escrevi texto fazendo isso nem nada. Mas eu entendo essa questão da confiança, porque no final das contas é aquela coisa, você fica meio do tipo, putz, será que é? Será que não é? Em quem confio? E aí quando você vai pegando, pô, conhecido, amigo, líder espiritual, o cara que é intelectual, não sei o quê, os caras meio que validando aquilo, né, e dando apoio e tal, não sei o quê, e vou falar aqui do Francisco Ratzo, porque o Ratzo escreveu um texto, um, aham, um post lá que falou que por que que eu voto no Bolsonaro e tal. Na época eu fiquei meio bravo com ele, eu falei, pô, mas não faz essas coisas aí, não faz isso. Porque existe essa questão de, assim, a gente não percebe o quanto nós, como, de repente, porta-vozes, então, ou influenciadores, ou líderes e tal,
temos um papel muito grande nesse tipo de decisão, né? Mas, então, acho que um ponto que eu acho muito importante, e inclusive acho que até sendo o Ratz, o Martim, eu e vários outros, sendo tipo a responsabilidade que a gente tem quando a gente dá opinião, né? Quando a gente defende Sim, sim. algumas coisas e tal. Então, você começa, acho que isso é uma coisa boa da eleição do Bolsonaro, porque todo mundo se tocou que do tipo, putz, meu, a gente podia ter falado isso antes, podia ter pensado isso antes, podia ter sido mais incisivo na defesa de valores que a gente acredita, né? E não sei o quê. Que agora tá aí essa lambança toda feita. E o que você acha que é o pior desse momento político do Brasil, assim? Então, o que mais te faz dizer assim, putz, eu realmente me arrependi por causa disso, assim, ou tá. disso, né? O que mais tem me afetado hoje é a questão da política externa, que é uma coisa assim que eu olho para mim e faço como é que eu consegui ir contra mim mesmo nessa questão, porque eu via os problemas do olavismo, né? Eu tive uma fase, como eu falei para você, eu entrei na universidade com 16 anos. Então eu tive a minha fase de rebelião adolescente, só que foi lendo Olavo de Carvalho, né? Como eu falei, aqui é a cidade muito reacionária, então, para ser do contra e pegar a briga da universidade, eu chegava com o livro de Olavo de Carvalho, o mínimo lá do imbecil. Só que o Olavo ele começou a falar já naquela época essas coisas do globalismo e essas coisas todas. E quando eu fui estudar as teorias de relações racionais, eu vi que isso não batia. E quem eu estava lendo não eram pessoas de esquerda, porque relações internacionais é considerado uma disciplina muito conservadora ainda, muito ciência social americana. Uhum. Então, claro que a gente tem teorias pós-estruturalistas, feministas, teoria crítica, mas o marxismo ele não é forte em relações nacionais. Então, eu li lá os caras super liberais, alguns até bem conservadores, falando o oposto do que o Olavo dizia. Então, comecei a questionar isso. Teve a crise de refugiados em 2015, e aí foi quando eu vi que a direita também sabia fazer fake news. E aí eu comecei a ver várias fake news sobre imigração, sobre refugiados. Foi quando eu comecei a ir para o Oriente Médio, fazer trabalho em loco, e eu comecei a ter muita desconfiança. E aí eu me lembro que nessa época das eleições, eu via, né, as promessas do Bolsonaro com relação à política externa, e falava assim, isso é um absurdo, isso é idiotice. Mas eu confiava muito no Itamaraty enquanto instituição. Eu não imaginava que ele ia fazer esse aparelhamento que ele está fazendo com o Itamaraty, como que ele está destruindo uma instituição que sempre foi tão sólida. E eu não queria, a verdade é essa, eu não queria acreditar no que eu estava vendo por conta da confiança. Então, como nessa época eu estava trabalhando com algumas organizações mais políticas e eu tinha acesso a alguns diplomatas, então eu confiava nas pessoas que estavam acima de mim. E Uhum. eles diziam, não, o Bolsonaro não vai ser tão ruim, ele vai colocar pessoas técnicas nesses cargos, ele vai indicar alguém dentro do próprio Itamaraty. E aí o meu pensamento foi, uma pessoa que estudou para o Itamaraty, uma pessoa que hoje está no Itamaraty, que fez o concurso de administração carreira diplomática, leu muito mais do que eu li na minha graduação de Relações Internacionais, então jamais vai cair em conto da abobrinha do Olavo de Carvalho. Só que eu acho que eu subestimei a depravação total enquanto calvinista, né? Assim, o quanto que o ser humano é complexo, que às vezes não é nem que ele vai desacreditar, mas talvez ele, por comodidade, por várias outras razões, ele vai abrir mão disso para chegar no poder, que foi o que aconteceu. Então, Uhum. quando eu olho assim para o Itamaraty, para a política externa, eu fico muito deprimido enquanto internacionalista, enquanto cientista político, de pensar que, caramba, eu tinha todas essas informações enquanto um analista, sabia que isso podia acontecer, e eu fingi não saber por conta de pessoas que nunca leram metade do que eu li sobre esse assunto, mas pelo fato de ser um líder religioso que eu admiro, eu acabei indo na dele. E aí eu vi também essa questão da importância da divisão das esferas, e que o meu pastor, ele pode saber muito de teologia, ele pode saber muito determinada coisa da Bíblia, mas ele não necessariamente sabe de política ou de ciência, o mesmo tanto que eu sei. E o que eu preciso deles são princípios das escrituras, né, princípios do cristianismo, princípios morais, para que com base nesses princípios que ele vai me fornecer, a partir da Bíblia, eu possa moldar a forma como eu vou pensar, como eu vou entender a política internacional, mas há coisas que a opinião dele tem que continuar sendo irrelevante para mim na hora de tomar minhas decisões. Isso foi difícil de aceitar, foi duro, mas eu acho que eu aprendi muito e esse é um erro que eu não vou aceitar, não vou, quer dizer, fazer outra vez. E eu estou bem disposto, né, na próxima eleição de ser realmente oposição aberta, né, contra o Bolsonaro. Talvez eu vá perder algumas amizades, mas acho que é um preço que É, precisa ser pago.
Eu já parto do princípio que se tem governo, eu tenho que ser contra. Então, tipo, acho que é um pouco esse o processo, assim, do tipo, cara, pode ter coisas boas ou ruins, e na verdade só tem coisa ruim no momento, assim, é uma tragédia atrás da outra. Então, e na verdade, assim, acho também que a oposição ela é feita cotidianamente, não é só uma questão de esperar chegar na eleição. Você tem que ir lá e demarcando, olha, Isso. isso está errado, e por que que isso está errado, e tentar ao máximo explicar para as pessoas as coisas que estão sendo, como que está sendo corroído. Você como que a instituição está sendo corroída, né? Como que as instituições estão sendo corroídas. E você falou muito bem, as pessoas às vezes não entendem como que funciona essa questão do aparelhamento, né? Como que Isso. você colocar certas pessoas em postos chaves dentro do governo termina criando toda uma condição para que seja feita uma política retrógrada, reacionária, burra, e que, no final das contas, vai prejudicar o Brasil tanto externamente quanto internamente. Né? Isso é uma Sim. coisa muito constante. Deixa eu voltar, então, aí para já falamos agora um pouco aí dessa questão do Brasil, mas quero voltar um pouquinho para o mundo mais das religiões e mais que é mais interessante. Como cristão, qual que é a leitura que você faz de expressões como islamofobia e cristofobia? Elas expressam assim um estado de coisas ou são uma deformação do problema real que acontece? Eu acho as duas coisas. Eu acho que elas expressam realidades que existem no mundo atual, Uhum, mas que acabam perdendo o significado por conta do uso político, né? Seja à direita ou à esquerda, né? Como os termos comunismo, nazismo, fascismo. Se a gente for olhar, né, os dados empíricos, a gente vai ver que, de fato, os cristãos eles são o grupo religioso que mais sofre perseguição ao redor do mundo. E isso quem está dizendo não sou eu, não é a organização cristã, são os dados do Pew Research Center, que é um dos órgãos aí de pesquisa mais respeitados dos Estados Unidos, que mostra que as restrições à liberdade religiosa têm crescido no mundo, seja por meio de governo, seja por meio de grupos sociais, e que as principais vítimas são os cristãos. Mas logo abaixo dos cristãos, né, pareado está quem? Tá os muçulmanos. uhum, Então, de fato, se a gente for ver, os cristãos eles têm sofrido muito em países majoritariamente muçulmanos. No Oriente Médio, a gente tem vários casos, a gente também tem casos de perseguição aos cristãos em outros contextos, em países que são seculares, né? A China, Eritreia, enfim. Mas a gente também tem países que são contra a religião em si. E aí tanto cristão como muçulmano sofre. E aí eu acho um absurdo a situação dos muçulmanos Uigur na China. Quase ninguém fala o que está acontecendo com eles. É quase que um holocausto, né? Campo de concentração. era a minha E, próxima pergunta aqui. e tá aí, né? A Mulan, né? A Disney fazendo filme, gravando filme lá bem pertinho, agradecendo ao governo chinês, encobertando isso. Mas não somente tem os uigur, a gente tem também um caso absurdo que são dos muçulmanos Rohingyas no Mianmar, né, que foram expulsos, né, se tornaram refugiados, 1 milhão de refugiados, e quase ninguém fala, né? Os países árabes não têm interesse em falar sobre isso, mas utilizar o que acontece, qualquer coisa contra o Islã na Europa, para dizer que é islamofobia, sabe? Então, eu acho que existe uma deturpação dos termos. Por um lado, né, eu vejo muito a extrema-direita, esse nacionalismo cristão, entre aspas, principalmente ali no leste europeu, às vezes abusa muito do sofrimento dos cristãos no Oriente Médio, de falar que existe uma cristofobia, e eu acho que isso enfraquece a causa, né? Principalmente quando a gente vê líderes como Donald Trump, que falam muito sobre liberdade religiosa, né? Bolsonaro, que quer trazer o debate sobre a proteção à liberdade religiosa no sistema internacional. Esse é um tema que precisa ser discutido? Mas a partir do momento que a gente tem figuras como essa, que está querendo trazer o tema e ao mesmo tempo mostra não se importar com esse tema quando se trata de outras minorias, né, como né, no caso do Trump, os muçulmanos, a questão lá né, da restrição à imigração, enfim, várias outras questões. Então isso perde a credibilidade. As pessoas não vão ter tanto interesse em falar sobre isso. E no caso dos muçulmanos, eu acho que o termo islamofobia ele perde o sentido quando você utiliza ele para calar qualquer crítica ao Islã. Então, por exemplo, algumas das coisas que eu falei conversando com você, tem gente que pode dizer que eu fui islamofóbico e pode querer me silenciar. Então, eu acho que isso é idiota, né? Isso aí faz mal aos muçulmanos, porque a minha luta é por liberdade religiosa, é para cristãos e muçulmanos eles possam viver com os mesmos direitos. Inclusive, eu acho que às vezes os muçulmanos podem, inclusive, ser grandes parceiros dos cristãos
na luta contra o secularismo. Porque em alguns países da Europa, do mesmo jeito que os muçulmanos não podem usar o véu em público, cristão também não pode utilizar crucifixo, também estão querendo banir circuncisão de criança judia. Então, eu acho que tem coisas que são muito maiores, né? E, infelizmente, as brigas políticas enfraquecem. O secularismo termina imanentizando uma religião também, né? Ele termina Isso. sendo essa ideia tudo. Mas, vem cá, uma pergunta importante aí para o aspecto você como evangélico, acho que tem uma posição bem legal para falar sobre isso. E a cristofobia no Brasil? Em especial dessa parte da esquerda secularista, tal, não sei o que obviamente existe hoje em dia duas claves, né? Existe hoje em dia o crente político que usa também a sua religião para se colocar como vítima e impor um monte de coisas meio bizarras, né? Você sabe disso melhor do que eu, mas eu acho que muito disso é culpa também da esquerda que durante anos prega essa cristofobia, que você não pode, se você, sei lá, se você é católico, se você é cristão, se você acredita em Deus, você é burro, você é ignorante, você não estudou, coisas do gênero e não tem direito de expor a sua religião. Você, como evangélico, como que você percebe essa cristofobia no Brasil? Ela existe, não existe? É exagerada? Então, eu acho que existe sim uma certa intolerância, principalmente dos evangélicos, e essa ideia de que o evangélico ou ele é burro, né, embora as pessoas não queiram dizer com todas as letras, ou entender que o evangélico é o pobre, é a dona de casa, é o porteiro, é aquela pessoa, ou então de achar, não, nem todos, tem alguns que eu noto isso mais recentemente. Não, a gente não pode generalizar os evangélicos, nem todo evangélico é assim. Só que o evangélico que é aceitável para essas pessoas, para essas elites, é alguém que eu nem considero mais evangélico. É um Henrique Vieira, por exemplo, é alguém que diz que relação homossexual não é pecado, esse tipo de coisa. E aí eu não me encaixo, né? Eu sou um cristão, um evangélico conservador. Então, hoje eu faço questão de dizer que sou evangélico, porque eu já fui chamado de evangélico. Eu já fui isso por colega acadêmico. Então, para mim é muito relevante dizer que eu sou evangélico, que eu estou fazendo um doutorado em ciência política em uma das melhores universidades do Nordeste. Para Uhum. deixar claro que eu sou inteligente, eu também penso, a minha religião não me impede de pensar, só não significa que eu vou abrir mão dela para aceitar o que vocês querem dizer que é correto. Por outro lado, eu também acho que existem alguns evangélicos, infelizmente, que se utilizam, né, disso para primeiro se vitimizar e também para fazer absurdos, né? O fato de eu achar que a homossexualidade é pecado não significa que eu vou estar dizendo aí todo tipo de absurdo contra os gays, que eu vou estar sendo homofóbico, que eu vou estar pregando ódio contra eles. Não. Eu acho que a homossexualidade é pecado, assim como eu acho que ver pornografia também é pecado, como eu acho que sexo fora do casamento também é pecado. Então, tem várias outras coisas que eu considero errado, considero pecado. Conheço pessoas que praticam e não discriminam. Então, por que que eu vou discriminar o homossexual? Não faz sentido, né? Eu não vou comparar a homossexualidade com, como geralmente o pessoal faz. Eu amo o homossexual como eu amo o ladrão, como eu amo o criminoso. Não, não é assim. Não é isso. A comparação não é essa, né? Eu amo homossexual como eu amo meu amigo cristão, que eu sei que luta contra a pornografia e cai direto, né? Que eu sei que tá fazendo coisa que também a Bíblia considera como pecado. Eu acho que o problema não é dizer que isso é pecado, mas a forma como você vai dizer. E às vezes as pessoas só são grosseiras mesmo, tem raiva dos gays, tem raiva dessas minorias, querem falar besteira e usa o nome de Deus para isso, depois fica se vitimizando. Então também não tenho muita paciência para essas pessoas. Mas eu acho que são os dilemas, né, da religião em um país como o Brasil. Eu acho que um grande modelo que a gente pode ter para aprender a lidar com essas chamadas guerras culturais é os Estados Unidos. Se a gente parar para ver isso que a gente está começando a viver aqui, os americanos eles vivem já há quantos anos? Então eu tenho uma parcela muito grande de autocrítica ao movimento evangélico, de como que deve ser a nossa atuação na esfera política, na esfera pública, mas eu também não nego que existe sim não diria perseguição, mas que existe uma resistência, que existe um preconceito. Eu acho que o termo é esse. Existe um preconceito, uma discriminação contra os evangélicos em muitos lugares. Eu noto isso, né? Principalmente no ambiente acadêmico, às vezes. E infelizmente no Brasil a gente está num momento também que essa parte aí, uma parte minoritária, que seja bem claro isso, uma parte minoritária aí dos evangélicos católicos também estão fazendo um péssimo serviço, né? Que nem aquele caso da menina que Sim.
infelizmente foi estuprada e teve que cometer teve o procedimento de aborto, tudo que os caras cercaram lá, fizeram um terrorismo bizarro, assim, né? Isso aí também não ajuda absolutamente nada a causa, digamos assim, né? Aos evangélicos e aos católicos, assim. Só Isso. piora, eu ia falar denegrir, aí eu falei pior, tá vendo? Aquela coisa de controle da palavra, né? Porque denegra a imagem dos católicos e cristãos, enfim. E é uma pena isso, e acho que a gente vive um momento muito complicado em que a gente não consegue meio que definir essas categorias e separá-las e colocar as coisas mais ou menos no lugar. Tá tudo tão embolado, e por isso que é importante conversar com pessoas como você que conseguem, de repente, trazer essa experiência, essa visão, assim, e mostrar como que as coisas são um pouquinho melhores. E vamos, só para você falou que você foi para Israel e para o Egito, mas você visitou mais países lá do Oriente Médio? Sim, sim. Então, eu fui a primeira vez que eu fui para o Oriente Médio, foi em 2015. Foi uma experiência assim bem louca. Eu fui fazer um intercâmbio voluntário no Egito. Eu Tinha iria passar 40 dias lá. Hã? quantos anos você tinha? Eu tinha 20 anos. Uhum. Foi a minha primeira experiência assim fora de casa foi muito louco porque quando eu cheguei lá para fazer esse trabalho voluntário ele não existia, não teve trabalho voluntário. E eu me vi assim jogado no meio de um hostel no centro do Cairo, sem nunca ter saído do Brasil. E aí, sem falar uma palavra em árabe na época. E aí eu disse, vamos fazer o melhor que posso. E aí Uhum. saí conhecendo o Egito, depois fui para Israel, fui para Jordânia, fiquei preso na fronteira de Israel com o Egito, interrogado pela segurança israelense a madrugada inteira, foi bem intenso. Depois eu fui em 2016 para o Líbano. Peraí, quero detalhes desse interrogatório aí. Como foi isso aí? Você ficou, descreve aí pra gente como foi você, como que o Mossad agiu com você aí. Então, é, Porque primeiro que eu sei que as fronteiras são difíceis, né? Você não pode entrar à vontade assim de um sim, país para o outro ali, né? na Mas verdade, eu já tinha sido interrogado pela imigração egípcia quando eu cheguei, uhum. por conta da coisa do profiling, que é quando você se encaixa em uma determinada figura lá que eles têm um perfil de alguém que é terrorista, ou que é traficante de drogas, e quem se enquadra nesse perfil tem que ser interrogado. E por quê? Eu fui em 2015, logo que inauguraram os voos da Ethiopian Airlines. Né? A Ethiopian começou a voar no Brasil, que são os voos que fazem escala na Etiópia, em Addis Ababa, que é a capital lá. E aí eu fiz escala para ir para o Cairo. E eu não sabia que 15 dias antes, três brasileiros na minha idade, mesma faixa etária que eu, foram presos levando droga. Eles foram presos no Egito. E eles Brasil levavam droga no corpo. E eu achei muito engraçado que quando eu cheguei lá, o cara queria me fazer a revista íntima. Ele abriu minha mala, sabe aquela coisa que passa no aeroporto, o programa aeroporto? Então, foi bem aquilo. Só que, por sorte, tinha um cara no voo que ele era egípcio, mas ele morava no Brasil. E aí ele traduziu para mim do português para o árabe. Ele disse: não deixa eles te levarem para o quartinho, não deixa. E aí eu fiquei já desesperado. Aí eu tava muito mais gordo que eu tô hoje, acho que eu tinha uns 20 quilos a mais. E aí o cara pegou e começou a apertar minha barriga. O que é isso? O que é que você tem aí? Eu disse, não, é só a minha barriga, eu tô gordo, quer ver? E aí, enfim, foi bem tenso, mas passei por esse problema lá do Egito. E aí depois eu fui atravessar a fronteira, foi no auge do Estado Islâmico, 2015. É tanto que um mês depois que eu volto pro Brasil é quando derrubaram lá o avião russo, o Estado Islâmico derrubou o avião russo, bem pertinho de onde eu estava. E eu estava atravessando a fronteira só, porque eu peguei uma excursão. Primeiro que eu queria ir de Israel do Egito para Israel e voltar, bem naquela ilusão, eles têm acordo de paz, então eu posso fazer isso. E uhum. todo mundo disse, não, se você for, você não entra nem lá, nem volta para cá. Aí depois eu vi que tinha essa opção lá no Mar Vermelho de você passar um dia em Jerusalém e um dia em Petra. E eles disseram assim, se você for nessa excursão, não tem problema, porque eles sabem que são turistas que fazem isso, é tranquilo. E eu fui. Só que a única excursão que tinha disponível era uma que só tinha russo. Então todo mundo no ônibus só falava russo e eu era o único brasileiro, o único que falava inglês. Eu acho que além de mim tinha um casal do Reino Unido também, e tinha um casal de Londres e acho que tinha um rapaz da Irlanda, uma coisa assim. Só que eu não conhecia ninguém. Então, quando foi lá na hora de entrar, eu sozinho, por que que eu tô indo para Israel, vindo do Egito,
eles têm cooperação com o Egito, então provavelmente eles já deviam ter visto lá na minha ficha, essa coisa lá do interrogatório também. E eles começaram a fazer perguntas, o que é que eu estava fazendo no Egito, e perguntaram sobre meus colegas de quarto. E aí foi onde eu me ferrei, porque eu tinha um colega de quarto que era do Reino Unido, um que era da Tunísia e outro que era da Itália. E que eram os principais países em que o europeu estava se juntando ao Estado Islâmico. Então, não ajudou em nada, né? E aí eu tinha. O que me salvou foi porque eu tinha um contato de amigos brasileiros aqui da minha cidade que são judeus, fizeram aliar, moram em Israel, deu o contato deles. Só que isso foi de madrugada e o ônibus lá, eles tinham um prazo para esperar as pessoas, porque senão não dava tempo de fazer o tour. E aí o que aconteceu foi que o cara do ônibus acabou me deixando e seguiu sem mim. E aí foi muito engraçado, porque eu super tenso com a imigração israelense, eles tinham pego meu passaporte, ficava fazendo pergunta, a mesma pergunta várias vezes, dava um tempinho para ver se você se contradizia. E aí o cara dizendo, vou lhe deixar. E aí eu comecei a gritar com o homem, pegar um barraco em inglês na imigração. Eu sei que no final das contas, os oficiais eles ficaram com pena de mim. E aí eles foram ver meu currículo lá, tiram que eu era super pró-Israel, essa coisa toda, e me deixaram entrar. Até porque também o Brasil estava ruim com Israel, porque foi na época da Dilma lá, do não diplomático. Aí eu entrei, depois lá vai eu ter aqui pegar um táxi para me juntar com o pessoal. E foi bem intenso, mas valeu a pena. Então minha experiência foi essa. Aí depois, em 2016, eu fui para o Líbano, e aí eu fui com um grupo de brasileiros e eu fui para fazer levar ajuda humanitária para os refugiados. Eu trabalhava com a Ana Júri, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, e a gente era uma missão que tinha um aval tanto da Embaixada do Líbano no Brasil, quanto da Embaixada do Brasil no Líbano. Então a gente tinha carta dos dois embaixadores. Mas todos os meus colegas tinham conseguido visto, menos eu, porque no meu passaporte tinha um carimbo israelense. E aí o Uhum. embaixador do Líbano disse: eu não posso carimbar esse passaporte de jeito nenhum. E aí chega lá aquela coisa, né? Será que eu vou entrar? Porque teoricamente eu seria proibido de entrar, já que os dois países estão em guerra. E aí o cara disse: não, vem cá. E aí me levou para um quartinho também, a salinha. E quando eu olho, só foto de gente procurada pelo Estado Islâmico, fiquei morrendo de medo. E aí o cara disse: não, eu só preciso tirar um xerox do seu passaporte e você pode entrar tranquilo. Eu entrei, foi de boa no Líbano, na saída só, quando a oficial de imigração viu que eu não tinha carimbo, porque eu tinha um carimbo de Israel. Ela ficou revoltada, me esculhambou lá, eu acho, em árabe, e depois me deixou sair. Aí quando eu fui em Israel pela terceira vez, né, quer dizer assim, segunda vez, né, que você fica entrando e saindo, entrei em Israel, depois fui para Jordânia, volta para Israel, enfim, sempre atenção. Aí quando eu fui em 2017, eu fui com o Flux Project, aí dessa vez foi diferente, eu fui para Nova York, e aí eu peguei o voo direto, Nova York, Tel Aviv, tava super apreensivo, mas foi de boa porque eu tava com 30 americanos, tudo junto. Aí de lá, dessa vez eu fui para Jordânia de novo. Na volta, aí eu fiquei preso também, mas aí foi mais rápido. E eu fiquei preso que eu tinha ido pro Líbano. Só que aí a mulher falou assim: não, é só procedimento de normal, de checagem e rotina. Aí dessa vez só fiquei uma hora, aí eu voltei para Israel, de Israel fui para Polônia, para ir para Auschwitz, Birkenau, fazer algumas pesquisas também. Depois voltei lá para Nova York, foi tranquilo. Eu iria para Israel de novo esse ano. Eu iria Mas, passar meu aniversário em Israel em abril, mas por conta do coronavírus não fui. Só que agora, como eu sou um fellow da Stand With Us, né, Stand With Us é uma das organizações para Israel mais importantes do mundo, educativas, então como eu trabalho com eles, o pessoal do consulado de Israel aqui já me conhece, então eu acho que agora vai ser mais fácil. Eles disseram que vão me dar carta de recomendação para eu não ir para a salinha especial lá do Ben Gurion, lá no aeroporto. nossa, aventuras, né? Aventuras de um brasileiro. Mas isso é uma coisa interessante, porque também uma coisa que o pessoal não sabe, né? O passaporte brasileiro é um dos mais cobiçados do mundo, Sim, porque com essa coisa, como a gente é muito misturado, não tem uma cara definida, então é muito comum também os caras usarem passaporte brasileiro para fazer várias estripulias pelo mundo afora. Você isso. foi para Polônia, então? Você foi visitar lá? Eu sempre queria, Sim. eu fui para Alemanha já, aí eu fui visitar Sachsenhausen lá, o primeiro Aham. campo de concentração construído mais político mesmo, tudo, uma experiência bem chocante, assim, bem impactante. Fui no Museu do Holocausto lá em Berlim, visitei vários monumentos, vários
lugares históricos assim, mas eu sempre quis ir muito para Polônia para ir para conhecer os campos de concentração de lá. Como Vale foi? muito a pena. Assim, foi uma experiência marcante, foi bem inesquecível, principalmente porque eu fui para a Polônia depois de vir de Israel, e com o mesmo guia, um guia israelense, neto de sobrevivente do Holocausto. Uhum, Então, assim, cada lugar que a gente ia, né, ele ia contando, narrando a história de alguém que passou por ali. Porque eu não sei se você sabe, mas assim, lá é um lugar gigante, assim, uma fazenda, é muito bonita a natureza, principalmente na época que eu fui. É uma época assim de meio que quase no verão. E você vai, é distante, né? Você tem que ir de um ônibus, quando você chega lá, você vê um lugar, incrível, assim como ele foi, tudo foi muito planejado, muito certinho. E o que é mais chocante é você ver que aquilo foi criado para não só aniquilar seres humanos, mas primeiro para desumanizá-los. Então, você vai entrando assim, tem uma salinha em que eles deixavam os sapatos, e eles mantêm ainda, né, com vários sapatos. Outro que deixavam anéis, deixavam roupas. E aí, para mim, que foi uma das salas mais chocantes, é uma sala que tem um monte de cabelo, que era quando era uma das etapas finais da desumanização, que era quando rapava o cabelo. E aí o guia mostrando que muitos judeus não conseguiam nem passar daquilo, porque no processo de raspar, às vezes feria a cabeça, arrancava um pedaço de orelha, enfim. E alguns infeccionavam aquelas feridas e já morriam daquilo no inverno. Então, assim, cada lugar tinha muito significado, né? Você vai vendo como que eles queriam o tempo inteiro desumanizar, reduzir aquelas pessoas a nada, né? Um número simplesmente. Mas eu acho que uma das cenas que foram mais chocantes para mim foi ver em uma das câmaras de gás, né? Aquela a que foi bombardeada pelos aliados, que está lá só as ruínas, foi ver dois jovens israelenses, porque os judeus eles vão muito para lá, né? Principalmente questão educativa, e eles enrolados na camisa de Israel, com o kippah, o teflin, né? Que é aquela coisa lá de fazer a reza, e eles rezando em hebraico o Shema Israel, que era exatamente aquilo que os historiadores dizem que os judeus eles clamavam, eles oravam quando eles percebiam que eles estavam morrendo asfixiados. Então, ver aquele pessoal ali com a bandeira de Israel, rezando aquilo em hebraico, né, na sua própria língua, o hebraico moderno, para mim foi muito forte, porque foi assim como o pessoal diz, né, Israel é um grande dedo do meio apontado para Hitler. Você uhum. vê que o cara que criou toda aquela estrutura, né, gigantesca para humilhar, desumanizar, destruir aquele povo, e graças a Deus ele não conseguiu. E aí eu queria, né, voltar para aquilo que você falou, que odiar os judeus é odiar o próprio Deus. Porque o que é o antissemitismo? Nada mais é do que o ápice da rebelião humana, que é a rebelião contra a escolha de Deus. Deus ele poderia ter escolhido qualquer outro povo. E ele escolheu os judeus para um propósito que só ele sabe, e a gente não sabe. Cabe a nós aceitar, não se rebelar. Então, quando a humanidade persegue os judeus, né, o antissemitismo é simplesmente o homem se voltando para Deus e dizendo: eu rejeito a tua liderança, a tua soberania, a tua escolha. Então, para mim, foi muito forte, assim, muito impactante ter ido para Auschwitz. Valeu muito a pena. Voltei acabado emocionalmente, mas iria de novo. Não, eu queria muito, quando eu fui para, eu queria muito conhecer assim lá, porque quando eu fui para esse campo que é na Alemanha, que foi o primeiro, que era um campo mais político, né? Tanto que a primeira vítima lá foi uma testemunha de Jeová. Sim, sim. A primeira vítima do preso e vítima que morreu foi uma testemunha de Jeová. E, cara, e é meio diferente, assim, porque eu imagino, né? Porque esse campo, ele ficava perto de eu esqueci o nome da cidadezinha, mas ele fica perto de uma cidadezinha, assim. Então, na verdade, você vai para essa cidadezinha e dessa cidadezinha você consegue ir andando para o campo de concentração. É meio bizarro, assim, porque aí você chega uma parte, você atravessa o campo inteiro, aí lá no fundo tem uma cova coletiva e, tipo, tem umas casas atrás. Eu olhei e falei, nossa, eu não moraria aqui, mas nem que me pagasse uma fortuna. Porque imagina você ser vizinho de uma cova coletiva, né, cara? Tipo, meu Sim. Deus do céu. Mas é muito e esse campo ele é meio muito impressionante assim que assim eu imagino que Auschwitz deve ser muito maior, mas já era um campo muito grande, Uhum. imenso, e você sai visitando assim o campo e andando por aquilo, cara, dá uns calafrios assim, você entra nas áreas médicas, nas áreas onde os caras ficavam presos mesmo, tudo, e lá não tem porque tava tudo em ruínas, mas tinha ali fornos crematórios também, uma parte de fuzilamento e tudo, e realmente é uma sensação muito estranha, né, cara? Você sente um negócio assim. E o mais interessante desse campo é que é o seguinte:
esse campo tem a parte nazista do campo, só que depois, com a chegada dos soviéticos ali, com a divisão de Berlim Oriental, uma parte do fundo do campo passou a ser utilizada para colocar presos políticos do regime de Berlim Oriental, comunista, né? Então, na parte do fundo, você tem uns outros casebres que ficavam os presos políticos do regime comunista de Berlim. Cara, é mais louco ainda, né? Que você está num lugar que simplesmente o totalitarismo ali se fez totalmente presente, tudo. E, cara, é realmente uma coisa muito impressionante, assim. E o Museu do Holocausto lá de Berlim também é outro, também acho que você vai passando, assim, por uns lugares, depoimentos e territórios, você vê umas coisas assim. Eu lembro que, provavelmente deve ter lá em Auschwitz, mas tinha dentro do museu, tinha um vagão dos trens onde os judeus iam. Cara, é um negócio assim muito bizarro. Você, tipo, é horror, né? Como diria o Conrad, né? Você sente o horror ali físico e mental mesmo. Meu caro, eu acho que nosso papo foi muito bom, foi muito bem. Você queria deixar algum último recado assim para as pessoas? Na verdade, eu queria fazer uma última pergunta, vai, porque já não quero mais tomar seu tempo. Mas você falou muito que você foi voluntário nessa questão dos refugiados e tudo. Como que você enxerga o problema dos refugiados hoje no mundo, assim? Eu sei que é muito genérico tudo, mas focar um pouco melhor, vai. Como que é essa coisa dos refugiados na Europa, assim, você vê uma solução, não vê? Você acha que tem que abrir mais, abrir menos? Como que você enxerga isso aí? Então, vou ser bem polêmico agora. A crise de refugiados... Finalmente uma polêmica. Tá. Eu creio que o problema da crise dos refugiados é o fato do globalismo não existir. Não existir. O problema dos refugiados, a causa é essa. Porque o que é que o pessoal globalista diz? Que existe um agente antiglobalista, né? No caso, Ernesto Araújo, Olavo, enfim. Que a ONU quer mandar no mundo, que essa elite global tem uma agenda, né, que por meio da crise de refugiados, os regimes internacionais, quer acabar com a soberania. Então, se a gente for ver os refugiados, eles são na categoria dos deslocados forçados, aqueles considerados de elite, porque eles têm um regime internacional só deles. Existe uma organização da ONU, a Acnur, dedicada somente para os refugiados, eles têm um tratado internacional só falando dos direitos deles, mas a questão isso não funciona na prática. E é por causa que esse regime ele não funciona, que esse globalismo não existe, que a gente tem um caos que a gente tem hoje. Se a gente for ver, por exemplo, a questão da crise dos refugiados sírios. A crise de refugiados sírios, ela veio chamar a atenção do mundo, né, da Europa, em 2015, que foi quando o menino, o Alan Kurdi, morreu lá, né, nas águas da Turquia, apareceu boiando, quando a Angela Merkel disse que os refugiados poderiam ir, aí a Hungria, né, os países lá do leste europeu começam a fechar a fronteira, enfim, tem toda aquela discussão. Mas se a gente for ver, aquela crise, ela começou em 2011. E por que ela só estourou em 2015? Porque até 2015, aqueles refugiados sírios estavam indo para os países ao redor ali da Síria. Estavam indo para a Turquia, estavam indo para o Líbano, estavam indo para a Jordânia. E eram países que não tinham condições financeiras de sustentar aquele grande número de refugiados durante muito tempo. E eles começaram a pedir ajuda à comunidade internacional. Então, se existisse realmente esse globalismo, essa cooperação, a primeira coisa que tinha sido feita seria esses países ricos mandar dinheiro para que se fosse construído escolas perto da fronteira, para que se fosse construído fábricas, para que esses refugiados eles pudessem trabalhar, quando o conflito terminar, eles voltarem para o seu país de origem e ajudar a desenvolver não só o país de origem, mas o país que os acolheu. Enfim, havia-se uma série de maneiras de solucionar o problema antes de chegar ao que chegou em 2015. E aí, quando chega em 2015, a gente tem duas opções, duas alternativas burras, que foram colocadas em prática. A primeira, fechar a fronteira e ignorar o problema, só que os refugiados eles não iam desaparecer com fronteira fechada. E a segunda é dizer, vamos receber os refugiados, como a Angela Merkel disse, mas sem fazer um processo de triagem anterior. Então, os refugiados desesperados para sair de onde eles estavam para entrar na Europa. Como é que eu vou entrar na Alemanha se eu não tenho um passaporte, se eu não tenho um visto da União Europeia? Eu vou recorrer a quem? Às redes legais de tráfico humano. Quem é que coordena essas redes? Os radicais islâmicos, os terroristas, que têm acesso à Europa. Então, eu vou dar dinheiro a eles para chegar lá para fugir da desgraça que eles criaram.
Só que o que foi que o Brasil fez, por exemplo, que os outros países poderiam ter feito? Visto humanitário. Qualquer sírio que quisesse ir para o Brasil, primeiro ia para um consulado ou uma embaixada brasileira no exterior, fazia o pedido de refúgio, né? Era o perfil dele era feito uma triagem, era analisado, e aí, se ele passasse, ele recebia um visto e ele entrava no Brasil totalmente legalizado, a Polícia Federal já sabia quem ele era quando ele chegasse no aeroporto, e isso seria a solução. A gente vê que nada disso foi feito. Então, 2015 para 2020, qual é a situação? A maior parte dos refugiados não estão na Europa, não invadiram a Europa, como a extrema-direita dizia que ia acontecer. Uhum. Estão situados em países do terceiro mundo. Se a gente for ver os países que mais têm refugiados hoje no mundo, é o Líbano, é a Turquia. Só que, pelo contrário, a Europa fez um acordo com a Turquia que deu ainda mais poder ao Erdogan, porque a Turquia se encheu de refugiados e agora fica fazendo esse joguinho político, né? Essa barganha. Ah, ou a Europa faz o que eu quero, então eu inundo a Europa com refugiado. Por outro lado, se a gente for ver os refugiados que a Angela Merkel recebeu, os 80% deles conseguiu se integrar totalmente à sociedade alemã em 5 anos. Então a gente vê aí que existe, né, erros tanto na esquerda, né, como na direita. Claro que os populistas às vezes é, inf- falam, insuflam os dados para justificar a agenda deles. Por outro lado, também você não pode ser idealista e achar que vamos abolir fronteiras e a solução é receber todo mundo. Não, até porque nem isso que os refugiados querem. Uhum. Mas eu acho que a solução é a cooperação internacional, é fortalecer o regime que a gente já tem, as instituições que já existem. E, para mim, não há nada mais conservador do que isso. E é verdade mesmo, essa parte final que você falou é muito importante. E também, bom, em 2020 teve com a peste aí, que parou tudo, né? Também a gente vai ver como vai ser o impacto disso daí nas relações internacionais daqui para frente. Aí acho que é uma coisa que daqui a um tempo a gente pode até voltar para conversar sobre isso, porque Sim, sim. eu acho que vai mudar muita coisa, assim. Eu acho que não vai ser tão mais simples, assim, poder tanto receber refugiados, como se fosse simples, mas mesmo visitar países, tudo, vai ficar tudo muito complexo, né, daqui para frente. Meu caro, eu agradeço demais assim o papo, hoje foi muito bom, mesmo assim, espero que você tenha gostado. Demais. Obrigado, te ajudou a esclarecer muita coisa assim, e eu espero mesmo que o pessoal que assiste o Bunker aproveite essa conversa para se aprofundar nesses temas, porque eu acho que, como muitos temas que a gente tem, acho que eu tenho conseguido trazer para cá e a gente tem discutido em rede social tudo, é daqueles temas que as pessoas conhecem muito pouco, mas tem muita opinião. Sim, sim. Tipo, todo mundo que tem opinião sobre imigração, sobre Israel, sobre não sei o quê, mas pouca gente conhece mesmo. Então, o Igor tá aí, conhece pra caramba, deu uma aula aqui pra gente. E obrigado mesmo, meu caro. Obrigado mesmo. Não, eu que agradeço. Para mim é sempre uma alegria estar falando sobre esse tipo de coisa. E gosto muito do seu canal, muito do conteúdo que você está fazendo aí na internet há esse tempo todo. E é sempre uma alegria poder colaborar com você. E fica aí eu já me convidando para próximas oportunidades, quando quiser, é só marcar e a gente conversa mais. Com certeza, meu caro. A gente vai marcar sim. Igor, muito obrigado e eu vou daqui e você vai daí.